Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, havia afirmado na semana passada que as dívidas do Timão referentes a 2022 haviam despencado. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma informação exclusiva sobre o balanço do Timão. Bora falar também sobre o Palmeiras, quanto Leila Pereira investiu em contratações, cada um dos reforços que chegaram custou quanto. Vou falar também sobre o São Paulo, Michel Araújo chega de graça ao tricolor, mas... Vou falar também sobre o Flamengo. O rubro-negro busca um substituto para Arrascaeta, que pode ficar até 2 meses parado. Tem ainda novidade que envolve Internacional e Botafogo. Preciso te contar sobre um reforço pretendido pelo Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal de 1.270.000 pessoas inscritas, com a missão de te deixar por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, que é parceira, patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Queria aproveitar o fato para contar sobre os principais sinais de estaduais do fim de semana. A gente tem nesse sábado, a partir das 16h30, América e Atlético. Meu palpite para esse jogo é de menos de 2,5 gols. E você? Também no sábado, 20h30, Flamengo e Fluminense. Tô achando que ambas as equipes marcam. Retrospecto recente aponta isso. Já no domingo tem Água Santa e Palmeiras, primeira partida final do Paulistão. Jogo será disputado em Barueri. Menos de 2,5 gols me parece ser uma ótima pedida de palpite. E você é bom de palpite? Vem mostrar todo o seu conhecimento pegando o link que está no comentário fixo. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Internacional. Colorado fez uma oferta nas últimas horas ao Ituano de R$200 mil pelo empréstimo de Gabriel Barros até o fim da temporada. O Colorado tem pressa porque quer inscrever o Gabriel como reforço na Libertadores. O Ituano já disse que não quer emprestá-lo, especialmente por essa cifra. Bora com outra informação importante. Contei para vocês com exclusividade no vídeo da manhã que o Fortaleza havia adquirido em definitivo o Bernardo Chapo, zagueiro do Ituano. O negócio girou na casa dos R$2 milhões por 70% dos direitos econômicos. É importante contar também que depois da publicação do vídeo, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, me procurou para assegurar que o tricolor não fez oferta pelo Bernardo Chapo. O jogador foi oferecido, estudaram e decidiram não contratá-lo. Vamos falar agora sobre Cruzeiro e Mineirão. Você sabe que a Raposa decidiu não atuar no estádio ao longo dessa temporada. Isso tem a ver com uma série de divididas entre o Cruzeiro e a Minas Arena. A Raposa espera por uma proposta da Minas Arena para que isso possa ser alterado. Embora a primeira sugestão de oferta vinda da administradora do estádio foi bastante ruim. Para fechar, queria contar que Kleber Machado, que acaba de deixar a Globo, foi contratado pela Record para comentar, melhor, para narrar as 2 partidas finais do Paulistão, jogos entre Palmeiras e Água Santa. Contrato exclusivo para essas 2 finais. Falo ainda sobre a Lusa Marzagão, que teve propostas para deixar a Portuguesa, quer renovar com o clube para jogar a Copa Paulista e a primeira divisão do Paulistão do ano que vem. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, informação exclusiva. O Galo procurou nas últimas horas o pessoal do Atlético para demonstrar a intenção de contratar o David Braga. Jogador de só 21 anos de idade, que atua como meio atacante, ele pertence ao Desportivo Brasil, foi o grande destaque do Atlético ao longo do Campeonato Mineiro. A curiosidade é que ele chegou na reta final, foram só 6 jogos em campo. E um deles foi eleito o melhor do confronto contra o próprio Atlético Mineiro na semifinal do campeonato. O Atlético, preocupado com o assédio não só do Galo, mas também como do Vasco, decidiu fazer nessa quinta-feira um pix de R$700 mil ao Desportivo Brasil, que é o clube que revelou o atleta. Inclusive, os direitos econômicos do David Braga seguem vinculados ao Desportivo Brasil até que a quitação desses 700 mil seja feita. 70% dos direitos econômicos serão enviados ao Atlético e a tendência é que o jogador não dure muito com a camisa do time de São João del Rei. Ele deve jogar ou no Atlético Mineiro ou no Vasco, embora tenha procurado, eu procurei antes de gravar o vídeo uma pessoa do Galo e essa pessoa assegurou que não vai sair negócio. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Tô curioso para saber como é que essa história termina. Bora falar sobre quanto é a dívida do Corinthians. Só para contextualizar, na semana passada o presidente Duílio Monteiro Alves concedeu uma entrevista coletiva e ele foi perguntado sobre a possibilidade de se tornar o primeiro presidente do Timão a terminar um mandato desde a década de 80 sem conquistar qualquer título. Ele demonstrou pouca preocupação com isso, lembrando que na gestão dele as contas foram saneadas.
Corinthians melhorou demais em relação à arrecadação e teve dívidas reduzidas de forma considerável. Pois bem, na noite dessa quarta-feira, os membros do CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, aprovaram um balanço referente a 2022. E uma pessoa que participou do encontro me passou todo o relatório e o documento analisado pelo CORE. E as dívidas do Corinthians não baixaram praticamente nada. R$1,5 milhão de redução. Vou ler para vocês o trecho desse documento que diz sobre o endividamento. Abre aspas. Reflete uma redução de 0,2% entre o período de 31/12 de 2021 e 31/12 de 2022. 912 milhões para 910 milhões e meio de reais em valores absolutos. Há uma ressalva, se considerando o saldo ajustado pela inflação de 2021, a dívida de 964 milhões, a redução real do endividamento é da ordem de 5,6% em um cenário de taxas de juros de 13,75%. Hoje o Corinthians se considera dono de uma dívida de 910 milhões de reais, ou seja, para o próprio Corinthians, apenas R$1,5 milhão de reais foi reduzido de 2021 para 2022, isso equivale a 0,2% do total da dívida. É importante lembrar que desses 910 milhões, 505 milhões são referentes a impostos parcelados, cujo pagamento vai se dar em até 15 anos. Para completar, é legal contar que o Timão registrou um superávit de 15 milhões e 400 mil reais na temporada passada, mas tanto essa redução na dívida quanto o impulsionamento desses 15 milhões com superávit tem muito a ver com a receita da bilheteria do estádio. Você sabe que desde a inauguração da Arena, nunca o Corinthians havia tido direito a receitas. Toda a grana seria utilizada para o pagamento do financiamento. Somente em 2022 é que abriu-se uma exceção. Cerca de 100 milhões de reais entraram nos cofres do Timão. Não fosse por isso, e talvez não existisse superávit, e a dívida talvez até tivesse aumentado. E você, que conclusão tira sobre esses números? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Internacional e Botafogo disputando o atacante colombiano. A informação não é minha, mas sim de um portal chamado World Transfers. Esse portal afirma que Roger Martínez, atacante colombiano de 28 anos de idade que pertence ao América do México, é reserva por lá e tem contrato só até a metade do ano, interessa ao Botafogo e também ao Internacional. Jogador que foi revelado no Racing da Argentina, passou pelo Villarreal, passou também pelo futebol chinês e já esteve na seleção colombiana. Na atual temporada, 17 jogos, 4 gols e 2 assistências, como eu contei, tem sido mais reserva do que titular. Temporada mais artilheira da carreira do Roger Martínez, temporada 18-19, já no América do México com 14 gols marcados. E você, entende que o Botafogo precisa de reforços e o Colorado? Use o espaço para comentário para opinar, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo. Michel Araújo é o 11º reforço do São Paulo. O Tricolor fez o anúncio ao longo dessa quinta-feira e agora tem pressa para registrá-lo para que o Michel Araújo possa comparecer na lista de inscritos da Sul-Americana. O período de inscrições se encerra nessa sexta-feira. Na teoria, o Michel Araújo chega de graça, empréstimo até o fim do ano que vem. Mas existe uma obrigação de compra no contrato de 2 milhões de dólares ou mais ou menos 10 milhões e 200 mil reais. Como é que se dá essa obrigação? Se o Michel Araújo alcançar algumas metas estabelecidas, o São Paulo é obrigado a despejar esses 2 milhões de dólares na conta do Flu. Com um detalhe importante, o Fluminense havia comprado esse jogador uruguaio de 26 anos em 2020 por 3 milhões e meio de reais. E ninguém vai me convencer de que o jogador se valorizou tanto durante esse período com a camisa do Fluminense para valer 3 vezes mais. Detalhe importante, desde 2020 ele jogou 56 vezes, 3 gols e 3 assistências. Na atual temporada foram míseras 3 partidas, sempre com poucos minutos, nenhum gol e nenhuma assistência. De qualquer forma, é legal registrar que uma fonte do São Paulo afirmou que essas obrigações, ou que essa obrigação de compra se dá baseada em metas de atleta em nível de titularidade. Então, para que o São Paulo tenha a obrigação de comprá-lo, Michel Araújo vai precisar demonstrar uma performance bastante interessante, sendo bastante aproveitado com jogos, gols e tudo mais. 11º reforço do Tricolor, São Paulo que ainda busca um zagueiro e também um atacante de velocidade. Na teoria, o Michel Araújo chega para ocupar o lugar que era do Galopo, que precisou passar por cirurgia. Bora falar agora sobre o Flamengo. O rubro-negro vai trazer um substituto para Arrascaeta. Você deve saber que o Arrasca sofreu uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda. Período de recuperação de 45 a até 60 dias.
tá fora das 2 finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense, tá fora dos 3 jogos da Libertadores, pelo menos os 3 primeiros, tá fora da terceira fase inteira da Copa do Brasil e ainda deve perder no mínimo mais 3 jogos do Brasileirão. Isso pode aumentar esses prazos todos se a recuperação se demandar mais tempo. Por que eu tô colocando no condicional? O Departamento Médico do Flamengo preferiu não estabelecer prazos, até porque está muito preocupado com o fato de ser uma lesão grave, o músculo teria rasgado, e ela está associada ao problema no pubis, que tem incomodado o Arrascaeta demais. Então vai ser feito um procedimento com muita cautela, com muita calma, para que o Arrasca possa se recuperar bem da pubalgia e também dessa lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa. O Flamengo não buscará reforços de forma emergencial. Dificilmente vai ser contratado alguém até a próxima terça-feira, quando se encerra o período de inscrições no futebol brasileiro, pelo menos é o que garante o Marcos Braz. O vice de futebol do Fla assegura que Gerson, Everton Ribeiro, Matheus França e Matheus Gonçalves têm capacidade para ocupar esse espaço deixado pelo Arrasca. E você concorda? Estou para te dizer que hoje o Arrascaeta não tem substituto dentro do elenco do Fla. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, quanto Leila Pereira gastou com reforços em seu primeiro ano de mandato. Vale a lembrança de que assim que ela assumiu, ela deixou bem claro que queria contratar o Pedro. 20 milhões de euros foi a oferta feita pelo Palmeiras para fechar com o jogador do Flamengo. Na oportunidade, o Flamengo recusou. A partir daí, a Leila fez uma série de outros investimentos, que totalizaram 98 milhões de reais. Esses valores se referem apenas à aquisição de direitos econômicos. Então, por exemplo, a gente não vai ver aqui o nome do Rafael Navarro, que custou uma grana com luvas, mas estava livre depois de sair do Botafogo. Os jogadores mais caros entre os reforços contratados do Palmeiras para a temporada passada. Tem palpite de qual foi o jogador mais caro? Acertou quem falou: Flaco Lopes, quase 23 milhões de reais. Merentiel, hoje emprestado ao Boca Juniors, custou 7 milhões e 600 mil entre comissão e compra. Enquanto Atuesta, machucado, antes era reserva, custou 22 milhões de reais. 11 milhões pagos em 2021, 3 milhões e 100 mil pagos em comissão. Palmeiras ainda terminou o ano devendo 15 milhões de reais por Piquerez, eram 21 milhões de reais no ano anterior, 20 milhões e 800 mil por Tabata, 8 milhões e 200 mil por Murilo. 98 milhões de reais no total. E essa grana foi bem investida? Quais os reforços aprovados? Use o espaço para comentário, deixe sua opinião. Esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!